Estamos de volta aqui com o nosso queridíssimo Matheus Flauzino. E aí, Matheus? Tarde. Hoje o podcast vai abordar de um tema muito bacana, Matheus. Eu não sei se você está acompanhando os vídeos, mas a gente está chamando os jovens para estar participando do canal. E, assim, encerrando esse ciclo, eu queria trazer justamente você, que é um jovem que está entrando agora, não que nunca conheceu Deus, né? Mas está entrando agora já para um caminho mais sério, tomando um rumo já, né? Aí eu queria saber de você sobre isso. Primeiro você é presente, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. É isso. Meu nome é Matheus Flauzino, tenho 21 anos. Sou. O Marcos é meu cunhado, pra quem não sabe vai sabendo agora. É irmão da minha mulher. E, igual ele falou, vai terminar com um ciclo de. Como que eu posso dizer? De voltar pra Jesus, de centrar a vida, de colocar a vida no eixo. Como a gente fala, a gíria nossa, firmar o cavalo. E é isso aí. Vamos falar um pouco sobre a minha vida, um pouco da minha história. Vai ter história boa aí pra gente dar risada e vamos que vamos. Bora. Matheus, assim, uma coisa que eu queria, tipo, te perguntar mesmo, que, tipo, agora, na parte da sua conversão atual, que você tá voltando, firmando os pés mesmo, que nem você falou, firmando o cavalo, qual tá sendo a parte mais difícil de tá começando agora? A parte mais difícil, eu acho que é as críticas, bastante crítica, de tipo, a pessoa julgar e falar, mas ele fazia tanta coisa errada, tanto, e agora ele tá dando uma de santinho na presença de Deus. A crítica e os olhares, eu acho que é a parte mais difícil, é isso aí. Cara, E o resto você leva de boa. O difícil é os olhares das pessoas, quem tá de fora, quem não entende, né, o que Cristo faz. Acho que é uma das partes mais difíceis. E também os vícios. Os vícios tá sendo uma parte difícil demais também. As amizades que eu tinha, você se distanciar disso tudo é bem difícil. Muito difícil. Porque, tipo, é uma coisa muito bacana que você falou agora, que é uma coisa que a gente vira e mexe vem falando aqui, que você é muito, extremamente, acaba sendo muito julgado na própria igreja, que é o ambiente de acolhimento, porque as pessoas criam assim na cabeça que eles são super-heróis, né, que eles têm superpoderes, porque pessoa quem se Deus santifica, né? é auto-santificada, Auto-santifica. eu sou santo por mim mesmo, e esquece que, tipo, não é porque aparentemente o seu erro, o seu pecado a gente julga maior do que o nosso, que o meu erro, o meu vício, as coisas que eu cometo, elas são abolidas, né? Tipo, Porque na balança, a gente tá mais baixo na balança. eles estão mais. Eu peco, mas não é tanto Não é assim. tanto igual ele. Não é isso que ele faz. Eles esquecem que na Bíblia Não diz que é. não tem pegadinho nem pecadão, né? Cara, Tudo é pecado. Exatamente, Matheus. É uma coisa que as pessoas esquecem mesmo disso. Porque pra Deus não tem, que nem você falou, não tem balança, não tem nível. Ele pecou isso, pecou aquilo, é a mesma coisa. Todo tipo de pecado, tirando aquelas blasfêmias contra o Espírito Santo e tal, mas todo o restante de pecado é pecado. Mas talvez não sejam os mesmos que os seus. Talvez as minhas tendências a pecados não sejam as mesmas que as suas. Mas o pecado é a mesma coisa. É a mesma coisa. Uma coisa que eu falo bastante é tipo assim, você tem seus deslizes, que nem você falou, os vícios. Você tem deslize a vício, então você tem que se policiar nisso. Mas tem gente que tem deslize a vício no café. Tem gente que é o que mais tem, principalmente entre os jovens, que é o... Qual é o nome? Sexualização. Né? Então, ver pornografia. Isso são coisas que as pessoas fazem escondido. A fofoca. O a fofoca adultério. o adultério. Aqui A dentro. fofoca. O adultério é na cabeça. Passou a mulher na rua, você passou encarando, nossa, Você misericórdia. já olhou com maldade. Já olhou com maldade. Já adulterou maldade. Mas sabe o que é isso? Isso não chama atenção. Isso. Então o cara consegue botar a roupinha dele bonitinha, chega lá na igreja e falar, eu sou melhor do que os outros. Botar o uniforme. Uma coisa que a gente fala muito com o Luiz é o uniforme cristão, né? Ele põe aquela roupa social, a Bíblia debaixo do braço, acabou. Quem é que vai falar? Por quê? Porque não é a mostra. E isso é bem interessante, que eu assisti o Trovão, ele fala, se Deus não te envergonhar, eu nas minhas orações falo, Deus, se eu tiver errado, me envergonha hoje, me envergonha na frente dos outros mesmo, eu não tô nem aí, porque quando chegar no dia do juízo final, eu não quero ser envergonhado pelo Senhor. Nossa. Então se a gente não for envergonhado hoje, quando chegar o juízo final, ele vai te envergonhar, então não tem pra onde você correr. Tem como você colocar o seu uniformezinho, a Bíblia embaixo do braço, Não que tem. vai chegar no dia do juízo final, ele vai te envergonhar. E não tem como se esconder. Isso que eu falo. A minha visão, Matheus, mudou muito mesmo quando da época de escola até aqui, porque antigamente eu tinha essa visão. Eu tinha muito essa visão, principalmente porque na época de escola você é recém-convertido, você tem a base, eu tive, que eu criei
fui criado em berço evangélico, então eu tive a base que meu pai me guiou. Falou, ó, isso, isso, isso. Mas eu não tinha conhecimento bíblico. Então, na minha cabeça, era assim que funcionava. Você é pecador, então eu não vou me misturar com você, não gosto de você, eu sou mais que você. Aí hoje em dia eu entendo que não, pô, quanto maior é a pessoa, quanto mais sábia é a pessoa, quanto mais usada por Deus ela é, menos você vai perceber. Porque ela vai ser uma pessoa muito humilde, ela vai ser uma pessoa muito de boa. Por isso que eu sempre falo, deixo bem claro, eu falo até pro Luiz, que às vezes o Luiz escuta umas pregação, pá, ele conversa comigo, eu falo, quanto mais o cara quiser se aparecer e mostrar que ele é monstro, que ele, nossa, eu sou top, mais você tem que ficar com o olho aberto. Porque isso não é bíblico. Quando chegaram para Jesus e falaram, ó, qual de nós é o melhor, né? Qual de nós é o seu primeiro? Jesus falou bem assim, aquele que quiser ser maior, que sirva. Então o melhor não é o que se aparece lá na frente com a roupa bolada. O melhor é aquele que ajuda os outros, que não julga. Exatamente. Humildade. Você me falou uma coisa, não sei se a gente pode falar agora. Quando você tava no início mesmo de conversão, que você às vezes chegava louco na igreja, quem é que vinha lá falar com você? Eram os que tinham mais humildade. Os grandão que se falava, não, aquele Não, ali... fala o nome, porque a gente tem que saber. Aí, ó. Isaac Ramos era um cara que... Ixi, ou maconhado ou não, com os olhos vermelhos ou não, do jeito que eu chegava, porque eu não tenho vergonha de falar. Eu ia pra igreja, fumava maconha, chegava da igreja, fumava maconha mesmo, e um dos caras que nunca deixou isso levar, falando, não, aquele ali, ó como o olho dele tá, era Isaac, era o Luan que veio aqui também, eram os caras que sempre me acolheu, sempre me abraçou, e os que eu pensava que, não, aquele ali vai me acolher, porque ele prega, ele solta a palavra lá na frente, ele é cheio da unção, às vezes me olhava de um jeito estranho, se desviava de mim, e os que eu menos imaginava eram os que vinham falar comigo, que me davam uma palavra amiga. E é o que você falou, é isso aí. Os que acham que tá bem mais vestido, os que acham que são, não faz aquilo que é pra ser feito mesmo de verdade, entendeu? E é isso Pesada. aí, igual você vê a humildade na pessoa nos atos dela, você vê quem é quem mesmo nos atos. No que faz, isso é um comportamento assim que eu falo que é absurdo, né? Porque, tipo, independente da forma que você tava, o cara vinha lá falar com você, te abraçar, e a gente sente falta disso. Que nem eu já até falei aqui, teve uma vez que eu entrei numa... Isso eu já cristão nessa época. Eu falei, vou mudar de igreja. Fui frequentar uma igreja e ninguém falou comigo, cara. Do jeito que eu entrei, eu saí. Falei, mano, vou ficar lá pra quê, tá ligado? Tem que ter acolhimento, né? Tem que ter a comunhão com os irmãos, tem que ter porque o evangelho é o amor. E eu aprendi que Deus é amor. Se você tem amor, tu tem Deus. Se tu tem Deus, tu tem amor. Então, e também a gente vê as árvores pelos frutos. Tu vê, e eu acho que fruto não é só você trazer as pessoas. É você ver o fruto da pessoa ali, tipo, dá um exemplo. Eu chegava, eu via que o Isaac tinha um fruto de acolhimento. Ele tinha fruto, ele mostrava que ele tava querendo mesmo levar o evangelho adiante. Então ele tinha fruto, a árvore dele, dá pra ver que era uma árvore que resplandia. E outras árvores você via que, tipo, não tinha fruto. E eles não vinham até mim, não me acolhia. É difícil explicar, é difícil entender. Só quem já passou Só quem já passou mesmo sabe o que a gente tá falando. É uma situação complicada, tá ligado? É uma situação. Mas voltando, falar um pouquinho desses vícios. Você falou agora, encerrou, acabou. Amém. Graças a Deus. Que bênção, Matheus. E é uma coisa muito bacana isso, né, Matheus? Porque quando a gente começa a ter vício, e pode parecer ser bobeira, mas a gente tá falando de vício agora, tipo assim, de uma coisa mais pesada, como as drogas, né? Tipo, graças a Deus você saiu. Pra sair de um problema desse, obviamente, é muito mais complicado do que com qualquer outro tipo de vício. Só que vício é vício. Isso. Sabe? Independente do que for o seu vício, não vai deixar de ser. Então, que nem eu falo pra você, as pessoas que são viciadas em café, elas não se sentem pecadoras. Tá ligado? Elas acham que é normal. Não, tranquilo. Sou viciado em café, só quando eu paro de tomar café dá dor de cabeça, não consigo ficar sem. Mas elas. Mas aponta o dedo. Quem é viciado em videogame. Tipo, a gente, é um perigo. É um perigo assim, muito grande. Eu e o Luiz, a gente é apaixonado por videogame. Apaixonado. A gente, sem videogame, a gente não tem o que fazer. Por quê? Porque é o nosso hobby, sabe? É o nosso hobby. Tem gente que corre, tem gente que lê, tem gente que fofoca. Mentira. Mas mas você tem que ter um hobby. Você tem que ter alguma coisa pra fazer. Por quê? Um escape. Aquela palavra, eu ainda frisei isso com a Carol hoje ou ontem, não lembro disso. Que... cabeça vazia, oficina do diabo. Essa frase ela é muito real, cara. Essa frase. Real. Por quê? Porque quando você tá sem fazer nada, sem pensar em nada, vem aquele momento de tédio.
A primeira coisa que o diabo vai tentar fazer é influenciar você a fazer alguma coisa errada. Ó, faz isso, faz aquilo outro. Ah, Matheus, Vai ser melhor pro seu corpo, pra você, pra tua Ô, mente. Matheus, que tédio que tá. Nossa, você tá com muito tédio. Dá uma fumadinha, fuma outra lá. Você tá ligado? Demais. E isso depende pro deslize da pessoa. Vamos supor, o deslize da pessoa é ser fofoqueira, que é um erro. Sabe, um pecado, tá ligado? Pecado. Aí você vai e sai. Hoje estou fazendo nada. Vou lá, vai lá pra casa da pessoa, começa a fofocar, falar mal dos outros. Um hobby ali, vou lá porque é um jeito de não trocar ideia, de passar o meu Não, tempo. Mas é fazendo uma fofoca. E isso que eu falo, tem que saber diferenciar, saber conversar, saber fazer isso, saber jogar videogame. Então, enquanto for hobby, enquanto for só uma coisa pra você não ficar com a cabeça vazia, tá suave. Mas a partir do momento que você não lê a Bíblia, não ora, não faz isso pra jogar, não come direito. Já vi situação de ter que mãe pegar comida e levar no quarto do filho, porque o maluco não saía do videogame. Isso é vício. É tão errado quanto fumar. Tá ligado? Cigarro, qualquer coisa. Porque você tenta. Aquilo vira o seu Deus. Igual o dinheiro. Pode parecer bobeira, mas aquilo vira o seu Deus. A coisa mais importante. Exatamente. Você não tem nada. A coisa mais importante pra você vira o dinheiro. E cadê Deus? A maconha, um bagulho muito bacana, eu falo que a maconha ela serve, os jovens hoje em dia, e aí eu queria também que você falasse um pouquinho sobre isso, que elas usam como escape. É o escape. Tá dando problema, maconha. Tô com tédio, maconha. Então é isso, maconha. Então você não precisa de Deus. Porque tudo você vai procurar na maconha. Tô com problema. Vou fumar maconha pra esquecer. Então você não precisa de Deus, não precisa que seja resolvido o seu problema. Exatamente, eu era assim. Tudo que eu acordava, tinha que fumar maconha. Eu tinha que comer, eu tinha que fumar maconha. Eu tinha que sair com os amigos, eu tinha que fumar maconha antes. Tinha que fumar maconha quando chegar. Então tudo tem que fumar maconha. Então você esquece das coisas. E como é que você chegou nisso? Ao ponto? Não, como começou pra você a... viciar? Como todas as mães diz, os amigos, né? A influência de amizade, isso aí é notório. Começou por amizade e também por conta de mim. Eu fui mente fraca, comecei a usar, experimentei, gostei. E foi isso aí, foi amizade. Quando menos eu imaginei, quando eu pensei que não ia... não vicio não. Quando fui ver, eu já tava jogado dentro da maconha, dentro das drogas. Não conseguia mais sair. E eu acho que é isso aí, o influenciamento de amizade com quem tu anda, te influencia bastante. É claro que vai de você. Se você falar que não é não, se você falar que sim é sim, mas influencia. Me diga com quem tu anda que eu te digo quem tu és. Pode. Se você for, tem que ser mente, tem que saber com quem tu anda, tem que saber com quem tu fala, com quem tu congrega certinho, com quem é suas amizades. Que uma coisa leva a outra. Com certeza. E eu falo que é um negócio isso aí que fala com quem fala que tu és, que é muito bacana, porque, tipo assim, os seus amigos, né, que são usuários que usam, eles não vão te indicar não fazer isso porque eles fazem. Então, e isso não é uma coisa assim que, tipo, a gente deva julgar. Igual o Isaac Ramos, que você falou, que você ia lá com os olhos vermelhos e ele te abraçava. Porque o que você faz, o que você deixa de fazer, não é problema meu. O que você faz, o que você deixa de fazer, eu tenho que te acolher, eu tenho que estar com você, eu tenho que te apoiar. Mas então, seus amigos que têm esse hábito, por mais que eles gostem de você, a vida deles é isso. Ainda é isso, eles ainda têm esse hábito. Então, como é que ele vai falar, não faça isso, não é bom? Sendo que eles fazem também, pra eles ainda tá sendo bom. Pra eles ainda tá sendo bom. Só que se você quer mudar, você precisa ter pessoas que falam, não faça essa parada, não faça isso. E é sempre bom, Matheus, você ter, tipo, agora você, graças a Deus, tem graças a Deus, eu oro por você, mas você tem a Miriam que vai te apoiar no que você fizer. Miriam é a cabeça, às vezes ela é meio teimosinha, mas a Miriam é a cabeça, ela sabe o que ela faz, ela sabe os caminhos, assim, ela teve uma base boa, mas eu falo que você tem que estar acompanhado de pessoas que te motivem na trajetória que você, não da que eles querem, mas na que você quer fazer. Então, se você tá vindo pro evangelho, se firma, anda com pessoas, porque quando você estiver mal, você tem que fazer uma ligação. Quando você estiver, não tô bem, não tô bacana, tá mal, vou ligar pro Luan, seu líder, né? Liga pro Luan, troca uma ideia com ele. Enche o saco do Luan, enche o saco, coitado, misericórdia. Porque eu falo, com o Luiz é assim, cara. Luiz, Marcos, tô fazendo isso, tô mal, não sei o que lá. Teve um dia que eu falo até hoje, que eu fiquei cara, fiquei com o coração na mão. Cheguei em casa, meu pai chegou. O Luiz veio aí no portão te chamar. E eu não tava. Aí eu, cara, falei, o que aconteceu com o Luiz? Será que esse maluco vai se matar? Já peguei as coisas, porque era uma época que a gente tava com a vida bem complicada, né? Aí eu fui atrás dele.
Piquei a mula atrás dele, falei, Luiz, tudo bem? Tá tudo bem? Você tá vivo? Não sei o que lá. E aí, graças a Deus, tava tudo bem, só queria conversar um pouco. Mas, tipo, se eu sou um outro amigo, se eu não tenho a mesma vibe cristã Influenciar dele, eu ele em ia outra influenciar a coisa. fazer coisa errada. Influenciar ele em outra coisa. Hoje em dia ele faz umas coisas erradas? Faz, mas eu tô ali falando que é errado. Né? Eu tô ali, esse é o nosso papel, sabe? Não é julgar, não é criticar. É aconselhar, levar pro caminho Quando tu certo. entende isso, que ó, ele faz, amém, eu respeito, mas não serve mais pra mim, você tem que tentar ajudar de alguma forma. Ou conversando, ou mostrando o caminho pra pessoa. É o que você falou, mano. O que ele faz não é problema dele. Não é problema meu, é problema dele e Deus. Tá ligado? Exatamente. Minha função é levar o evangelho adiante, o amor, a palavra. E você fazendo isso, vai adquirindo mais Com no certeza. reino do céu com você. Com certeza. E é isso que você ia falar, uma coisa muito bacana, porque você tem que conversar. Tem. Você tem que deixar, tipo assim, se eu, uma coisa que tem algumas pessoas, eu ia falar um nome aqui, quase falei, mas tem pessoas, algumas pessoas falam, tipo assim, você tá fazendo alguma coisa errada, eu vou caceta a Bíblia na sua cabeça, dando só uma pancada de Bíblia nas suas ideias pra ver se entra alguma coisa. Isso é errado. Você sai do evangelho, você perde interesse, Ai, porque ai. não é forçado, é Não é por amor, é por amor. amor. Você chega, conversa. Tem um amigo nosso que a gente se casca, o Luiz, e tipo assim, o cara gosta de jogar a Bíblia pra todo mundo. Jogar a Nossa, palavra o dura. Luiz chegava no serviço e aí, tipo assim, ele ficava jogando videogame lá e o cara começava a falar que tinha demônio, que ele tinha que ler a Bíblia, o caramba, que não podia estar jogando. Ó as ideias do cara. Já virou Você tem já tempo virou um pra jogar. fanático. Tipo, você tem tempo pra jogar, você tem tempo pra ler a Bíblia. Ó as ideias do cara. Tipo, o Luiz não pode ler a Bíblia forçado, porque senão ele não vai aprender. Não vai aprender. Ele tem que Se ler a não Bíblia. criar vontade dentro dele Se a vontade dele é tipo, eu leio a Bíblia lá no meu quarto antes de dormir, vou ler um capítulo, que seja abençoado a vontade dele, porque ele tá fazendo no tempo dele, sabe? Ele não tá fazendo nada errado, ele tá fazendo no tempo dele. Agora, forçar, você tem que fazer isso, tem que andar com a Bíblia de braço, tem que andar com a cópia da Bíblia no relógio. As Misericórdia. pessoas te colocam num padrãozinho. Você tem que seguir aquilo Num padrão já era. que não existe. Não existe. Num padrão que não existe. Não existe, pra Você Deus vai não existe trabalhar isso. lendo a Bíblia, fazendo massa com a Bíblia na pá. Não dá. Não. Você tem que se reservar o seu tempo. O tempo, Não é assim, você tá no serviço. E aí, esse cara passou dos tempos, vacalhou um bagulho absurdo. Absurdo. Ele que- pregava tanto sobre aquilo. Exatamente. É igual fala, com ferro fere, Com ferro será ferido. ferido. E aí a gente fala, cadê aquele cara, sabe? Porque ele não quis aceitar que a gente é falho. Ele não, porque pra você julgar um cara de um nível desse, você tem que entender que tudo é no seu tempo. Mas ele não se policia. Você tá ligado? Não se examina Não se também. examina. Mas voltando no assunto das drogas, pra sair, qual foi assim? Tipo, agora acabou. A gente acabou de dar um corte, alguns probleminhas, o Luiz falou com a gente aqui, mas tá tudo certo. Vamos lá, Matheus. Quando eu reconheci que aquilo não era mais pra mim, aconteceu um retiro, né? Eu e a minha esposa, a gente tava meio que brigado, meio que afastado. E eu tava querendo já parar com a droga há muito tempo, com a maconha, com a bebida, com a noitada, muito tempo. E eu não conseguia, mano. Era um bagulho que eu não conseguia, era mais forte que eu de verdade. E eu sabia que eu tinha que me afastar, igual você falou, das amizades. Eu sabia que eu tinha que me afastar deles, porque se eu ficasse com as minhas amizades, eu nunca ia conseguir. E aí teve um retiro lá em Pedro de Toledo, fiquei 3 dias no retiro, sexta, sábado e domingo. E eu falei com Deus antes de ir pro retiro, eu falei, Senhor, porque eu tentei parar de fumar maconha, cigarro, todos os dias da minha vida, desde os meus 14, 15 anos, até os meus 20, 21, até esse ano, eu não consegui, eu acho que ficar um dia sem fumar maconha, sem fumar cigarro. É por incrível que pareça, você não consegue ficar um dia. E quem é maconheiro, quem tá assistindo, meus amigos aí, sabe que o que eu tô falando é real. Parece que o inimigo coloca todos os dias. Se você não tem hoje a maconha, seu amigo tem. Se você não tem o cigarro, seu amigo tem. Então você não consegue ficar um dia sem. Eu, pelo menos, não conseguia. E se eu ficasse, eu ficava louco. Louco mesmo de verdade. E eu falei pra Deus, eu falei, Senhor, se eu conseguir ficar 3 dias sem fumar maconha, sem cigarro, eu nunca mais fumo. E foi o que aconteceu, eu fui pro retiro, todos os dias eu acordava de manhã já discipulado da Bíblia, oração, culto, o dia inteiro só falando de Deus. E aquilo foi tirando da minha mente, sabe, os vícios, as amizades, eu não tava com quem fumava, não tava com quem fazia nada de errado, então eu estava com o pessoal dentro da igreja. E foi os 3 dias que eu decidi e foi certo pra mim parar. Eu fiz um propósito com Deus. Eu falei, se Deus me ajudasse os 3 dias sem fumar, eu nunca mais fumaria. E voltei do retiro sem fumar nada. Voltei firmão, já desliberto dos vícios. E muita gente desacreditou, né? Muitos falavam, Matheus, para, isso aí daqui a pouco você volta. Quanto tempo você falou que Nossa, que Oxe, amizade minha.
junto comigo, falava, Matheus, para de graça, pô, vai fumar maconha 3 dias, daqui a pouco você volta de novo, nós te conhece. Aí eu provei o contrário, provei que quem veio mesmo lá dentro foi Jesus Cristo, falou, basta, não é mais pra você. E eu reconheci, foi isso aí, foi o que eu falei, se eu conseguir ficar tanto tempo, eu nunca mais volto. Porque, igual eu falo pra minha mulher, eu falo, eu sou 880. Se eu tô, mas quando eu falo que eu não tô mais, também eu não tô mais. Foi o que eu fiz com Deus. Eu falei, Deus, você me conhece. Se eu conseguir ficar 3 dias, você sabe que eu não vou voltar mais. E foi isso aí que tá acontecendo. Matheus, a gente pode falar da questão da oração? Oração. Que eu orar pra você? Porque eu acho que é um passo que abre até um assunto muito importante sobre essa questão. Se você puder me contar sobre a oração que foi feita lá. A oração? Ah, sim. Até eu fiquei meio constrangido, né? Porque eu falei, nossa, eu tô com demônio. E a real é essa, tá na Bíblia. Se você não é casa do Espírito Santo, tu é casa de demônio. Essa é a realidade, né? E sobre aquele dia? Sobre essa oração, como começou, como é que foi lá? Lá nessa oração, né? Tinha um moço que era espiritual, dava pra ver que ele gostava de ir no espiritual, lá dentro mesmo, né? Buscar as almas que o inimigo tava segurando. Nessa oração ele veio até mim, né? E eu falava, não, eu tô na igreja, tô pra... E eu mesmo fumando, já tava fumando, e eu na igreja. Eu falava, não, eu sou forte, nunca vai ter demônio em mim. Ele veio, na hora que ele tocou a mão em mim, eu já não consegui mais ficar em pé. É uma coisa sobrenatural. E falaram pra mim, né? Falaram que eu, tipo, me dei umas constorcidas. E eu caí, fiquei caído no chão. Quando eu levantei, mano, eu levantei outra pessoa. Eu sentia que o que tava me abraçando mesmo, aqueles espíritos, mano, dos vícios, da prostituição, do adultério, aquilo que tava dentro da minha mente, aquilo sumiu mesmo de repente. Foi uma oração que esse moço fez, eu caí no chão. Fiquei, eu acho que um pouco endemoniado, como dizem. Até perguntei ainda depois pros pessoal. Falei, eu fiquei endemoniado mesmo. Baixou o espírito em mim, porque eu fiquei com medo, né? Eu achava que nunca ia acontecer isso comigo. Que eu não tinha demônio, que eu não tava sujo mesmo. Igual você falou. Nós falamos no começo, né? A gente esconde. A gente esconde dentro de nós achamos que não, né? E tava totalmente podre por dentro, essa é a realidade, podre mesmo, escondendo do homem e eu mesmo sabendo que tava sujo, ainda fumava maconha, ainda fumava cigarro e, tipo, ia pra igreja, levantava a mão, adorava a Deus, mas chegava em casa, abria uma cigarro e fumava. Ou totalmente errado e os demônios só tava querendo isso mesmo, ó que da hora, eu tô gostando disso aí. E foi isso aí, na oração eu caí, eu acho que manifestou, não sei, e bateu em retirada porque eu levantei diferente. E depois daquele dia foi só glória, e tá sendo só glória. E Matheus, isso que eu queria que você falasse sobre isso, porque isso é uma parada muito, muito interessante. Você ainda falou do jeito que eu queria que você falasse. Que é, você fumava, ia pra igreja, adorava a Deus e acreditava que nunca ia ter nada em você. Não. Porque a gente tá estudando na escola nos estudos de quarta-feira na igreja do meu pai. Toda quarta-feira tem estudo na igreja do meu pai. A gente tá com um livrinho lá de As Sutilezas do Adversário. E a gente estava lendo sobre isso, que não é vantajoso pro inimigo te tirar da igreja. Porque se você saiu, você sabe que você tá errado, você vai voltar. Agora, a partir do momento que você tá na igreja e ele consegue distorcer o seu caminho, consegue distorcer a sua visão, não, mas isso aqui não é pecado. Tudo que ele quer. Não, mas esse cigarrinho, essa maconha não é pecado, eu tô me aliviando, isso é bom pra mim, né? É natural, não é vício, não tô viciado, eu tô fumando só pra me relaxar. Só que a partir do momento que você vê que tinha uma entidade, tinha um demônio que fazia você ir nisso, você já distorce. Será que esse pensamento é seu? É isso. Será que essas ideias são suas? Isso mesmo é meu, mano? Pra você ter noção que você, assim, no marco que você parou de usar as drogas, foi junto. Quando a entidade oraram por você e a entidade saiu do seu corpo, aí você pensa, será que você estava sendo guiado por quem? Fazendo você acreditar, fazendo acreditar que você estava no caminho certo, fazendo acreditar que você não tinha motivo para ser envergonhado. Só que quando você chegasse lá no juízo final, o que ia acontecer? Eu ia ser envergonhado de uma forma ou outra. Aparta de mim que eu não vos conheço. Você tem noção? E é uma coisa, isso que a gente falou agora, na Apocalipse está escrito isso. Vão chegar a gente e falar, Deus, mas eu orei em teu nome, eu expulsei demônio, eu fiz milagres, profetizei, curei. Aparta de mim que eu não vos conheço. Porque o verdade dentro mesmo, exatamente, ele sabe que... Ele foi uma ferramenta de Deus. Isso que as pessoas acham que a gente... Que nem eu falo. O crente acha que ele tem poder, que ele é monstro. Que ele é um super-homem. Mas não tem. A gente é ferramenta. Mas é instrumento só usado na mão dele. Se eu chego, tô lá com meus pecados, mas Deus fala, ó, aquela pessoa ali, ela tá passando por esse problema. Vai lá e fala isso pra ela. Eu vou lá, falo pra você...
Você se liberta do seu problema, mas eu continuo com o meu. Mas se eu acreditar que esse poder, essa revelação é porque eu sou monstro, já era. E você Tô condenado. o Tô santo, e aquilo que condenado. você faz não tá influenciando, porque Deus Não. ainda, mesmo assim ele tá te usando. Exatamente. Mesmo você ali dando uns deslizes. Não, porque uma coisa não tem nada a ver com a Não, não outra. tem nada a ver com a outra. Que nem a gente fala, tem desviado que tem revelação, tem desviado que cura, tem até outras religiões que curam, porque pessoas, você ser usada por Deus é uma coisa. Agora, você ser santo, a gente não existe. Não existe uma pessoa na face da terra que seja santa, que tenha alguma coisa pra que se orgulhar. Nós não temos motivo pra nos orgulharmos, cara. Somos pecadores, somos falhos, somos errados. Exatamente, todo dia se ajoelhar, orar, pedir perdão, porque a gente não é mais que ninguém. E quando a gente começa a sentir mais que ninguém, o que a gente faz? A gente começa a condenar todo mundo. Todo mundo que precisava de ajuda, todo mundo que precisava da mão, todo mundo que precisava de um oi, sai daí, mano. Continua. Por quê? Porque quem sou eu? Quem tá ligado? Me acho mais do que os outros. Entendeu? Você acha que é só pra você a glória. Só eu e eu. É só aí, mano. E nesse caso, Matheus, falando sobre isso, quais são suas visões agora como recém-convertido? O que você planeja assim pra você? Você tem alguma ambição dentro da igreja? Eu tenho a vontade de buscar os drogados mesmo. Eu sei que Deus já usou alguém pra falar pra mim que eu vou ser pescador de alma como Pedro era, né? Como Jesus chamou ele. Falaram isso? Que benção. Já. E é a minha vontade. Eu chego lá com as molecadas, fico pregando. As molecas às vezes falam, Matheus, tá chato, hein, mano? Onde tu chega, tu quer ficar falando. Ah, mano, eu me converti, eu quero ver você convertido também, pô. Tá ligado? Eu tenho esse amor. E tem uma galera que tem conhecimento da palavra, né, Matheus? Uns amigos meus que ainda. Igual ela falou, é o deslize dele, é ele Deus. Se ele for uma maconha, o cigarro dele, é ele Deus. O importante é eu saber que quando eu tiver com ele, eu tenho que falar sobre o Jesus que me curou. E eu tenho certeza que vai curar ele também. Só basta ele abrir o coração. E ainda tem uma galera que conhece. Tem uma galera, o Pablo, o Patrick. Tem uma molecada aí que já vem de berço evangélico, né? Também, igual ela falou. Já vem de um conhecimento da Bíblia. Sabe quem é o grandão da Galileia? Sabe. Sabe sim. Então, e uma coisa tipo. Agora, parando tudo, você voltando a cabeça, você. Assim, se tu percebe a responsabilidade que, tipo, você tem hoje. Porque hoje você não é só mais um convertido, agora você é um convertido. Agora você tá, que nem você falou, você tá tendo essa ambição de buscar pessoas, cuidar de almas. Isso é uma benção. Amém. Só que agora você é pai de família. Você agora é, tipo assim, você agora é um responsável pela sua casa. E a maconha, as drogas, elas tiram responsabilidade. Elas tiram responsabilidade. Porque quais são os seus objetivos? Trabalhar, juntar seu dinheiro, comprar suas droguinhas. Agora não. Agora você tem que sustentar uma casa, sustentar uma família. É claro que agora, tudo que você for fazer, Matheus, agora tudo que você for fazer é abençoado. Agora você tá na sua casa, você e sua esposa orando a Deus, vocês se consagrando, vocês ali em oração. Então agora não tem mais aquela brecha que você deixava antes, tá ligado? Porque o inimigo ele usa a brecha. Ele não tem o direito de vir mexer na sua vida, mas a partir do momento que você autoriza, ele vem. A partir do momento que você tira a sua própria consciência, você usa ali um negocinho, ele que toma conta. Ele toma conta de novo. Agora saiu. Agora você vai ser pai ainda, vai ser pai, Sofia. Sofia, se você estiver assistindo isso, ó, a gente te ama. Mas agora, você sendo pai, você sentiu a responsabilidade? Porque, tipo assim, as pessoas que elas estão hoje nesse caminho de ainda, né, de usuárias, elas não têm uma responsabilidade quanto uma pessoa, tipo, agora você sendo mais sóbrio. Por quê? Porque agora você vai enfrentar os seus problemas. Ah, você tá com dor de cabeça com sua esposa? Você vai ter que sentar e conversar. Você não vai poder mais relaxar. Não vai mais fumar um cigarrinho porque tá ansioso. Ah, você tá ansioso? Vai ter que enfrentar a sua ansiedade. Ir pra cima, botar a cara a tapa mesmo. Brigou? Vai ter que enfrentar, vai ter que aprender a conversar. Nossa, tá corrido, vai trabalhar, porque você tem casa pra sustentar. Tô cansado, mas é na obra. E eu vou aproveitar esse momentinho pra falar que eu sou muito grato à minha família, meu pai, minha mãe, porque eu comecei a construir agora minha casa, né, graças a Deus. E, tipo, esses dias eu voltei pra casa chorando, porque eu pensei, cara, meu pai tinha que fazer isso todos os dias pra poder ter coisa em casa. Graças a Deus não deixou nada faltar. E é um serviço, Matheus, que você rala a mão, corta o braço, corta a perna, corta tudo. Meu pai mais valor, né? Dou mais valor. Então eu agradeço ao meu pai, provavelmente não vai assistir isso, mas se estiver assistindo, muito obrigado. Eu não tenho palavras pra expressar o quanto eu amo você e a mãe. E é isso. E você sabe que essa visão que eu tenho hoje dos meus pais, a sua filha vai ter de você, tá ligado? De mim.
ela vai crescer nessa sociedade que a gente tá. Então, toda a toxina no mundo, todos os problemas que tem no mundo, ela vai passar. Só que, tipo assim, agora ela vai ter o apoio do pai e da mãe, sabe? Você teve esse apoio Ah, tive bastante da minha mãe. da sua mãe? O meu pai parece que é uma maldição hereditária, parece bagulho de Misericórdia. droga. E meu pai sempre foi um homem, querendo ou não, no mundo das drogas, usava muita droga. Ah, já veio do seu pai isso, Já, meu né? pai era sempre foi. Agora, hoje em dia, graças a Deus, tá liberto, tá gordão. Meu pai era magro, feio. Então, do meu pai a gente não tinha. Essa, essa é a realidade. Então, Aí, sim, tá top, moleque. aí. É isso aí. Então, do meu pai eu não tive muito apoio. Igual eu falo, eu comecei a trabalhar com gente que me ensinou a trabalhar de verdade. E eu falava assim, pô, eu queria que meu pai fizesse isso, mano. Meu pai chegasse assim, ó, não, ele ramelou, não foi trabalhar hoje. Tinha gente que me sentava, não começava nem a trabalhar de manhã comigo na obra. Eu falava, vem aqui, moleque, o que tá acontecendo? O que houve que você não tá vindo trabalhar? Eu tô vendo no teu olhar que tá acontecendo alguma coisa. Que ia me chamar em casa, então eu queria Caramba. que meu pai fizesse isso, sabe? Eu acordasse, ô filho, o que tá acontecendo? O que tá dando de errado na tua vida? Então, não foi o apoio que eu quis. Infelizmente, então isso serviu também pra me aprender que eu tenho que ser um apoio que minha filha quer que eu seja. Eu não quero ser igual meu pai. Essa é a pura realidade. Me falar que ele nunca me ajudou, isso é mentira. Meu pai é um homenzão, é meu herói sem capa, sem dúvida. Mas tem coisa que eu acho que deixa faltar. Deixou deixou mesmo de ensinar a gente. Mas agora, minha coroa, você é louca, é sem palavras. Aquela Essa mãe. mulher ali, aquela baixinha é demais. Minha coroa criou nós 6, sustentou nós 6. Ainda tem uma irmã especial ainda, hoje em dia tem 11 anos. Graças a Deus, que o médico falou que não ia chegar nenhum, tá com Ah, 11. pau, que É, benção. então minha coroa foi tudo pra mim. Eu acho que se não fosse minha coroa, eu não sabia onde eu estaria. Minha coroa eu posso trocar ideia sobre tudo, sobre sexualidade, sobre a droga, sobre a igreja, sobre tudo eu posso trocar. É minha amigona, pô. Então acho que ela foi minha base de tudo, foi minha mãe. E, igual você falou, quando tu começa a ter responsabilidade, tu olha É. pra trás e fala, mano, como que minha mãe sustentou É. 6 naquela época? 6? 6. Nossa. Como que ela sustentou naquela época? E pra mim tá difícil sustentar eu, minha mulher e minha filha. Imagina 6 e uma especial ainda. Aí tu fala, caramba. Aí tu começa a dar mais valor pra tua mãe e pro teu pai. Tu começa a honrar mais eles. Com Começa a certeza. reconhecer, né? Isso é uma coisa que é muito legal, porque além de ser bíblico, é ensinamento. Você teve dificuldades, teve esses problemas, só que na sua família agora você tem que corrigir tudo isso. É, Tá? tem que Na sua corrigir. filha tem que corrigir tudo isso. Então a sua filha vai precisar de apoio, vai aparecer os amiguinhos na escola dela que Vai. vão usar o negócio. Você vai ter que sentar, conversar com ela. Ó, E agora, tipo, você tem a noção que você pode, não sei se você veio, mas a sua filha vai nascer em berço evangélico. eu nasci em berço Vai evangélico. nascer, qualquer escolha errada que ela tiver na vida dela é totalmente a parte de você, não tem, porque você e a Miriam estão no caminho certo, você e a Miriam estão seguindo um propósito. Agora, você já pensou como seria a sua vida tendo uma filha, educando a sua filha, só que você não podendo, tipo, dar exemplo de, ó, não use as drogas, porque o pai dela usa? Então, aí, uma das coisas que me pegou, nossa, isso aí batia dentro de mim e falava, será que eu vou ser isso? Porque eu julgo bastante. E eu conheço uma menina, um moleque, meus amigos, que, tipo, fuma maconha com as filhas dele, às vezes na roda, sabe? E é isso que mais tem, então só andar um pouquinho no Gaivota, em Peruíbe, no Mongaguá, tu vai ver isso, pô, em qualquer lugar. Então eu falei, mano, será que um dia se minha filha estiver no meio dessa roda, eu vou poder falar alguma coisa pra ela? Será mesmo? Então aquilo foi batendo, o Espírito Santo foi falando comigo. É, E aí, qual que vai ser? Tu vai dar exemplo ou não? Porque se sua filha estiver no meio da roda do maconheiro, você não vai poder falar nada, pô. Sabendo que mas meu pai fuma maconha dentro de casa. Eu sempre vi meu pai fumando maconha, o que que ele quer me dar de exemplo? Entendeu? Eu e meu pai também, porque, tipo, nós vivemos com meu pai não podia dar muito exemplo pra mim, porque ele sabia que eu poderia julgar ele. Falar, mas meu pai, mas como tu quer me falar uma coisa hoje se eu vi tu fazendo tudo aquilo, eu sei da tua história, entendeu? uhum. Então é o exemplo, mano. Tem que mostrar exemplo pra tua filha, pra tua família, pros que estão ao redor, pros seus amigos. O exemplo eu acho que é tudo.
Tudo. E no cristianismo, o exemplo é tudo mesmo. É Porque tudo. a gente foi separado, tá ligado? A gente nós somos o sal da terra. E a luz do E a mundo, luz do filho. mundo. Então a gente não pode andar de qualquer jeito. Não. E isso é uma parada muito louca mesmo. Que, tipo assim, as pessoas elas vão conhecer a Deus através do nosso exemplo, através do nosso testemunho. Eles vão conversar com a gente e falar, pô, esse moleque é diferenciado. Pô, o Matheus tá no meio dos moleques, só que eu não vi o Matheus com um cigarro na mão. E Tá esse dia ligado? aconteceu isso, os caras falaram, nós foi trabalhar na obra, aí os molecada tava fumando, já saiu pra fumar, né? Os caras falaram, caramba, Mateuzinho, tu não fuma mais mesmo não, hein, mano? Tu se converteu. Eu falei pra tu, pô, que Jesus Cristo entra na minha vida. Então as pessoas, meus amizades já tá olhando e já tá vendo que não, o Mateuzinho verdadeiramente parou mesmo, ele tá querendo mesmo, ele não tá mais fumando maconha, não cola mais, nós tá fumando maconha, ele não cola mais do nosso lado, nós chega fumando maconha igual agora, eu fui na casa do Pablo que ele fez a mudança dele. Eu cheguei lá, os caras estavam fumando maconha. Eu já falei, caramba, rapaziada, mas os caras falaram, caramba, tu tá chato, hein, mano? Eu falei, não é, mano. Aí os caras já apagou, brecou, né? Respeito, você vê, até tem respeito, né? O cara brecou, eu falei, não, mano. Aí os caras falaram, não, quando você tiver, mano, não vai fumar, infelizmente. Olha que da hora, os caras tá reconhecendo respeito, que, não, mano, ele não tá mais fumando, então vamos respeitar ele, porque ele respeita a gente, ele sempre respeitou. É isso, o exemplo, o respeito, mano, tem que imperar. Em todo lugar, em toda parte. Isso é muito. E que nem você falou, já teve. Que nem eu tava falando que. Do exemplo, já teve gente que tá se inspirando em você, né, Matheus? Conta aí um pouquinho. Ó, teve um moço que nós usávamos bastante droga junto. Nossa, usamos muita droga junto. Aí esse dia eu indo pra igreja, né? Parei pra comprar umas balas no mercado. Pô, ele veio em mim com semblante de me ajuda, pô, porque tu passou pior que eu, Mateuzinho. Olha como que tu tá bem, tu tá vestido querendo não, elegante, tu tá de terno indo pra igreja. E ele veio me pedir ajuda, falando que, mano, eu não consigo mais sair da droga, voltei de novo, tô gastando meu dinheiro, tô trocando minhas roupas, tá ligado? E coisa que ele viu que eu passei, e ainda pior do que ele tá passando. Então ele. E depois eu falando com Deus, falei, caramba, Jesus, tu é maravilhoso, tu fez eu passar. Agora eu entendi o processo tudo, tu fez eu passar, fez as pessoas ver que eu passei no pior que às vezes ela, a pessoa lá na frente olhar e falar, caramba, o Mateuzinho era um drogado real, ferrado, mano. E tá bem, porque eu não posso conseguir também. Então eu vou conversar com ele porque ele passou, ele sabe como dizer. Ixi, o que ele falava pra mim eu já tinha resposta na ponta da língua. Não, tá, rápido, tá ligado? Porque eu já passei, eu sabia o que ele tava vivendo, eu sabia o que a mente dele tava pensando, eu sabia o que tava acontecendo no meio entre a família dele, então eu sabia como dar uma palavra pra ele, eu sabia como dar um escape pra ele, porque eu passei. E você tem que passar, né, mano? Se você não passar, como que você vai conseguir evangelizar? Como que tu vai conseguir dar o exemplo pra outra pessoa? Isso que eu falo, que cada um de nós tem um chamado. A gente tem um pastor que ele morou na rua. Então ele só prega pra quem mora na rua, o pastor Bruno. Conhece? Conheço. Pastor Bruno, então ele prega muito pra quem mora na rua. E prega pra jovem também, ele ia participar. Acabou não participando, que deu problema no horário. Mas, e aí, tipo, eu não sei o que falar pra uma pessoa que passou por isso. Eu não sei o que falar pra uma pessoa que usa drogas. Tipo assim, eu sei dar o contexto bíblico, eu sei acolher, sei conversar. Tu não sabe tocar na ferida. Só que tocar na ferida, exatamente, Matheus. Tocar na ferida, eu não sei qual é o problema. Você eu sei sabe, qual é o problema que ele tava. Você sabe da mente do cara, sabe o que o vício traz. E é um dos problemas, o vício, ele é maior dos problemas porque ele é totalmente pessoal. O vício não tem ajuda. Não é Marcos me ajuda, Luiz. A gente tem um péssimo costume de, tipo assim, isso é todo mundo, isso é muita gente, na verdade, né? Mas tem o problema de terceirizar os problemas. Eu não tô errado. É porque Luiz não me ajudou. O Matheus não tá errado. É porque eu não tive apoio do meu pai. Já pensou? Isso. Tipo, a gente tem problema de terceirizar você problema. Contar em outra coisa, justamente. não em você. Agora, quando você tem que mudar um problema seu, um vício seu, alguma coisa pessoal sua, é você e você. Se você não tiver realmente desejo de mudar, vontade, você não muda. Você não muda, porque você não... E a gente fala, por que a gente vai sair da nossa bolha de conforto se tá confortável aqui? Confortável pra gente, né? Não? Por que vai sair? Mas se você realmente quer mudar, aí é uma batalha imensa. Porque você vai ter que lutar contra você mesmo. E você é a única pessoa que consegue, tipo... Vencer você próprio, cara. Não se tem não for como. você, não tem... não, você venceu na vida por quê? Foi porque o Marcos me ajudou. O Marcos não te ajudou. O Marcos te deu o caminho. Quem trilhou foi você. Isso. Eu vou vencer agora porque... Não dá. Deus tá me ajudando. Aí eu até falo que Deus é monstro. Deus é monstro. Deus guia. Mas Deus só faz o que você deixa ele fazer. Então, até aí... tem que ter você. Você tem que decidir. Deus fala assim, eu estendo a sua mão, mas vem. Deus não tira a gente do buraco, porque senão ele seria... A gente não teria mérito algum. Que nem Jó.
Deus tirou ele do buraco? Não, quem saiu? Quem aguentou? Quem Ele suportou? próprio. Foi ele, Ele por próprio. amor a Deus, ele amor a suportou Deus. tudo. Então quando é pra gente mudar, não tem ajuda, Não tem não tem ajuda. desculpa, não tem quem- eu deixo pra quem depois, ajudou é Jó? você. Ninguém, Ninguém. filho, era só ele e ele. Só ele. Ele e ele. Isso que eu falo, é você. Você tem que lutar, você tem que mostrar o que você realmente quer. Você quer seguir a Deus? Quero seguir a Então Deus. você vai. Mas agora eu tô passando por dificuldade. Aí eu vou até falar o que Jó falou, né? A gente aceita o bem a gente aceita com prazer o bem de Deus, só que a gente não quer aceitar o mal. Você entende? Essa é a realidade. Tá tudo bem, tô com Deus. Começou a dar problema? Não, agora não tô com Deus, não. Será que Que Deus tá com hipocrisia. Você até se pergunta, eu acho que Deus não tá mais comigo, não. Tá um monte de problema, mas tem que entender que às vezes o problema, Deus também tá te dando problema, pô. Deus... Dando não, né? Dando é a questão da... novo convertido, gente. Vai com calma. Vai com calma, perdoa. Deus não nos dá problema, isso é bíblico. Em 1 Tiago, a gente acha isso, que Deus não nos dá o problema. Mas o problema vem porque o mundo é do mal, tá ligado? Então, o livre-arbítrio faz com que você, no decorrer do tempo, tenha que enfrentar problemas. Só que quem te capacita? Oi? Quem te capacita? Deus. Deus é por nós? Quem será contra nós? Agindo ele? Quem impedirá? Amém. Cara, tô falando pra você. Aí ele nos capacita. Mas se você não quiser sair do seu problema, do seu buraco, esquece. Ele Não vai te põe a ajudar. mão, ele não põe a mão. Não põe. Isso é muito bacana, porque a Bíblia fala, Deus usa os ímpios pra ajudar a gente. Tem noção? Chega o cara do meio do nada e falou, Mateus, passei por uma igreja ali, Mateus, sai daí. Tô passando por dificuldade. Mano, eu te ajudo. Tá ligado? De quem você menos espera, onde tá do mundo, às vezes. Isso é muito legal, que Deus usa os ímpios, né? Só que quantas vezes a gente não precisou de um irmão e não teve? Na igreja. Quantas vezes você precisou de um abraço lá e você não teve? Aí vem aqui, Deus usa os loucos pra confundir os sábios. Exatamente. Deus usa o ímpio pra confundir aquele que tava lá no cargo e não te ajudou, mas usou aquele que tava lá na lama e ainda assim te ajudou. Às vezes a ajuda vem de quem nós menos espera. Mas você é a prova disso. Não é? Quantas pessoas já não te viram mal? Quantas pessoas não te viram? Agora, quantas pessoas vão te ajudando o próximo? Quantas pessoas vão te vendo lá no buraco? Mateus. Anota isso aí. Vai ver eu ajudando o próximo. Quantas pessoas vão ver lá, esse aí era aquele Mateus? Pô, Mateus, você... agora... cara. Você não sabe como eu fiquei feliz quando depois eu falando com Deus, cara. O Luiz acabou de falar, a gente olhou aqui não saiu o microfone, mas ele falou que essa é a situação do cara que se inspirou nele, né? Que olhou pra ele e falou, pô, mano, você saiu daqui. Você saiu daqui onde eu tô, mano. Você saiu onde eu tô, mano. Então, se tu saiu e tava pior, eu que ainda tô... Pô, eu consigo sair, então. Ele se sentindo mal, no momento que ele se sentir mal, ele vai lembrar, pô, Mateus... Lembra do Mateus, mano? É igual a gente, quando nós se sente mal, a gente se lembra. Você lembra de... Nós lembra de Jó. Eu, pelo menos, eu gosto de lembrar de Jó. Eu gosto de lembrar de Jesus, cara. Eu adoro Jesus. O encontro que eu tive com Deus mostrou isso, que, tipo, o cara tomou porrada na cara, ele tomou chicotada, foi pra cruz caladão. Bem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Entendeu? Se ele venceu, o cara venceu o mundo. E disse que a gente pode fazer obras maiores ou igual a dele, então... Olha só isso, ele que falou isso, não foi o homem que falou, foi ele que falou isso pra gente. Então você tem que, mano, depositar a sua fé, a sua confiança em Jesus. Quando você começa a depositar as coisas nele, as coisas mudam ao teu redor. Sabe por que muda? Porque é por amor, Mateus. E ainda mais, e ele sabe, ele sabe quando é por amor de verdade. Você ama Deus? Então não vale a pena voltar no pecado. Se eu amo a Deus, deixa eu só fazer isso que não vale a pena. Não vale. É amor. E não é um amor normal. O nosso amor por ele é a porcaria, porque a gente é humano. Só que o amor dele por nós, a gente não consegue compreender. Não consegue. É um amor de Deus, é um amor maior que de mãe, de pai. E a gente sente isso. A gente consegue sentir isso. A Bíblia fala que o amor de Deus pode ser falho, mas o amor da mãe pode ser falho, mas o amor de Deus nunca falha. E tem outra passagem que eu gosto muito que fala que o ponto, não exatamente o ponto fraco, mas fala que Deus não suporta, não aguenta um coração quebrantado. Quando você verdadeiramente se arrepende. Você tem noção disso? Tem até o David Leonardo que ele falou uma vez que esse é o ponto fraco de Deus, né? Que ele não aguenta ver um coração quebrantado. Então naquele momento que você, não sei se você, mas eu várias vezes, quem estiver assistindo, presta atenção nisso, que aquele momento que você chegou e falou, pô, não dá, não tô aguentando. Consigo mais sozinho. Minha vida tá acontecendo isso, tá passando por isso, tô passando por isso. Você chega no seu banho, às vezes no banheiro, na hora do chuveiro, chega no seu quarto, você começa a chorar, sentindo o peso do mundo nas suas costas, né? Aquela pressão, aquela tristeza, vontade de só morrer e chorando, chorando, chorando. Deus viu isso. Deus tá nesse momento. Deus não suporta o seu sofrimento nesse momento. Ele passando tudo que passou, ele dá valor a isso.
Então, se nesse momento que você só estiver chorando, você entregar todos os seus problemas na mão de Deus, Ele acolhe, Ele te ajuda. Você pode ter certeza disso. E a questão de tudo do Evangelho é isso, Mateus, é você ter fé. Quando você tem fé, você tem amor, você sabe o propósito, o caminho que você está seguindo, não existe um problema que te deixe com a cabeça torta. Não tem barreira. Não tem barreira, não tem nada. Porque, tipo, vamos lá, quebrou isso, aconteceu isso. Ah, o que tem? Bom, vamos levar a vida. Vamos levar a vida. Eu falo pra Carol uma coisa muito bacana. Eu falo que meus planos não são frustrados. Meus planos são adiados. Porque eu tenho fé num Deus Todo-Poderoso. Não aconteceu agora, porque eu quero isso agora. Eu até brinco isso, né? Eu falo, na verdade, eu vou contar um relato muito bacana, Matheus, pra você. Teve um momento da nossa vida que a gente tava bem endividado lá em casa. Situação bem complicada mesmo. E aí eu queria um celular. Meu celular tinha quebrado, eu tava sem celular. E aí. Eu já te contei essa história? Não, acho que você não lembra, pô. Acho que é antes de eu te conhecer ainda. Aí eu falei, eu vou comprar um celular. Eu comecei a ver celular no celular do meu pai, tava vendo um celular pra comprar pra mim, porque o meu tinha quebrado. E a gente trabalhava na obra, uma dificuldade lá em casa. E eu olhei pro celular e falei bem assim, eu vou comprar esse celular aqui. Aí eu olhei, era um LG K10. Não, K50, LG K50S. Ele era grandão, pá. E aí eu falei, Deus, eu quero esse celular, né? Aí comecei a conversar daqui a pouco, tipo assim, aquele desânimo. Bum. Eu não vou conseguir. Com que dinheiro? Com que dinheiro? Não vou conseguir. Tô trabalhando aqui com o pai na obra, às vezes eu recebia do pai, mas muitas vezes não, que a gente trabalhava pra ajudar o pai. Era mais pra ajudar ele do que pra receber. Aí eu já voltei triste pra casa. Não olhei mais no celular, baixei a bola. Eu sou muito brincalhão, sou muito sorridente, eu gosto de zoar tudo. Nesse dia eu tava quieto, tá ligado? Porque eu tava muito, muito triste mesmo, assim, aceitando a realidade que a gente não tinha condição. E aí eu dormi. Aí quando eu dormi, eu tive um dos sonhos assim mais marcantes da minha vida. Porque eu tava andando, era tudo branco assim, era uma pracinha, eu lembro detalhadamente, era uma pracinha branca, tudo branco assim, e daqui a pouco passava como se fosse memórias minhas. Sabe quando, tipo, tem algum filme que passa memória, que o bonequinho que passa correndo parece um gás, que ele vai meio se diluindo? Passava eu assim com os videogames que eu já tive na mão. E aí tinha um menininho com Play 2, tinha um menininho com PSP, tinha um menininho com 3DS. Tudo era você. Todos eram os videogames que eu já tive. E todos esses eu pedia pra Deus. E aí eu vendo todas aquelas pessoas jogando, daqui a pouco para um anjo desce assim, para a minha frente e fala, olha pra isso. Aí todos eles ficaram assim na minha frente. Tudo... Me emocionou. Top, né? Eu tô sentindo o que tu tá sentindo. Ele falou bem assim, tudo que você me pediu eu te dei. Isso que eu falei pra você, ele cara, falou, o que você não me pediu que eu não te dei? O que eu não posso fazer por você? Aí ele falou, tudo que eu te pedi eu te dei, a cada momento, toda coisa, tudo que eu podia te dar pra te ajudar eu te dei. Por que você Tá desacreditando agora? Falou uma parada assim, e aí eu já acordei chorando. Porque, Matheus, e aí isso me veio à tona, me bateu meu coração, eu acordei no outro dia, comprei o celular no outro dia, Matheus. Pra você não ter noção. Meu pai chegou e eu não falei nada pro meu pai, eu só voltei chorando pra casa, tá ligado? Meu pai chegou e falou, amanhã eu vou te dar não sei quantos reais, e aí você vai lá e já tira o celular. Você acredita, Matheus? Você vê. No outro dia. Deus soprou ali. Esse é um sonho porque eu vi, tipo assim, depois eu comecei a perceber, Matheus, a gente não tinha condição. Sabe, tipo assim, a gente não tinha. Era meu pai trabalhando. Era fora de cogitação. Fora de cogitação. Meu pai trabalhando pra sustentar 4 negros dentro de casa. E ali no corre, pai, eu quero um PSP. Pum, aparecia a oportunidade, o cara dava o PSP por preço de banana pro meu pai. Pai, eu quero um 3DS. O 3DS, na época, ele custava tipo uns R$900. A gente nunca comprou um celular de R$900, pra você ter noção. E aí o cara falou bem assim, postou na Feira do Rolo, vendo Nintendo DS, ele não colocou 3DS, por R$200. E eu tinha acabado de vender um negócio meu lá e eu tinha 150. Você tem noção? Aí eu pedi 50 reais pro meu pai, foi lá, compramos. E tudo. Eu ganhei um PlayStation 2, tipo, um mês depois do lançamento. Um pouco da tua história é parecida com a minha também. Fala aí, conta aí. Eu também tive essas coisas e um tempo eu parando, falando com Deus, ele falando, filho, tu não tinha condição, mas o que tu não teve que outro jovem não teve? Pô, eu tive celular, eu tive videogame, eu tive tênis, eu não tive dos melhores, com certeza não vai ter, porque não é filho de Playboy, mano. Mas Deus tava falando comigo, o que os outros não teve que você também não teve a diversão igual? Tem suco? Não. Suco não. Tem mágico. É o vinho. Não. Puxa, tá paz, velho, dá paz, não. Vai.
E foi isso aí, mano. Deus falando pra mim que o que que você, tipo, o que que os outros teve que você também queria que eu não te dei. Não poderia ser igual, mas a felicidade foi a mesma É, de ganhar, a felicidade foi a com mesma de ver, de certeza. jogar. E Deus é maravilhoso, E eu mano. Ele, falo, mano, ele age dessa maneira assim. a partir desse momento, Matheus, eu levei um negócio que minha mãe sempre fala, que eu nasci de bunda virada pra lua. E eu comecei a perceber que, tipo, tem coisa que não é natural, é espiritual. É espiritual, parece que não, pô, a tal pessoa é muito sortuda. Por quê? Qual é o motivo, né? Baseado no que nós cremos. Por que aquela pessoa dá tão certo das coisas Quem na vida sabe a dela? fé dela? Quem sabe Só a fé ela dela? e Deus. Foi aí que eu percebi, eu falei, cara, eu tenho tudo isso porque eu sou separado, a gente é separado. A gente é Eu não acredito que eu separado. tenha nenhum poder especial, eu não sou mágico, ninguém. Só que eu acredito que enquanto eu estiver fazendo a vontade de Deus, as coisas vão dar certo pra minha Tá vida. certo? É uma coisa que eu falo até pro Luiz, tipo assim, se a gente briga, discute, eu tenho que orar pra não quebrar as coisas. Porque se a gente tá em desunião, o microfone para, o microfone sai baixo, a gente não pode... Isso que eu falo. Aí eu falei, tipo... eu já falei isso aqui algumas outras vezes, que eu acredito que eu sou uma folha que sendo guiada pelo rio do Espírito Santo, né? Pelo rio de Deus. Então eu não tenho motivo pra reclamar. Eu sou guiado, minha vida é guiada. Se deu problema, Amém. amém. Se deu Se certo, deu amém certo, também. amém também. Eu não Amém tenho... duas vezes. Amém duas vezes. Eu tenho minhas ambições, eu converso com Deus, eu peço as coisas pra Deus, porque uma coisa é você só agradecer e não ter ambição. E a gente tem que ter. Tem que ter A ambição. gente tem que ter missão. Eu tenho que ter uma meta. Eu quero... tipo aqui, esse podcast, a minha ambição nele é passar o evangelho adiante. Cada pessoa que vem aqui vai trazer um relato, uma história, uma experiência, um tema de assunto pra gente conversar. Eu quero passar isso adiante. Mas eu não tenho motivo de reclamar. Tipo agora, não é o melhor cenário. A gente tinha um estúdio tudo bonitinho, né, Luiz? Mas não deu, então é isso aqui. Mas o evangelho tem que ser passado. Mas eu não tenho só que agradecer, eu quero mais. Eu quero ter um estúdio, eu vou querer ter uma bancada, eu vou querer ter uma salinha separada. Pra quê? Pra fazer a vontade de Deus. De Deus. E da maneira que a gente quer, né? Porque até a palavra diz que a gente vai viver o melhor dessa terra, né, A gente mano? vai viver o melhor Então dessa não tem terra. um porquê a gente viver também só no. Então, se hoje, igual você falou, hoje em dia tá aqui, é porque Deus sabe, Deus quer às vezes trazer mais um pouco de humildade. Alguma coisa Deus quer fazer, entendeu? Não é à toa as coisas de Deus. E a gente vai viver o melhor dessa terra, Vai, pô. com certeza. Vai, com certeza. Eu falo pra minha esposa isso, eu falo, vida, pô, eu tenho uma vontade imensa de um dia. Não estourar, mas ter bastante dinheiro, mas não pra mim, mano. Não quero pra mim dinheiro, não. Porque eu falo pra ela, eu vivo comendo pão o dia inteiro, filho. Eu vivo sem mistura, eu não tô nem aí. Mas eu quero ajudar, mano, o povo, mano. Eu Com quero ter certeza. dinheiro pra, sabe, tirar um sorriso das crianças, tirar Pô, um sorriso de Matheus, uma nem fala. família A gente que vai tá ter, sim. precisando ali. Essa é a minha vontade, eu quero ter ambição nisso, de Isso, ajudar Matheus, o isso próximo. É bênção. Essa é a minha vontade mesmo. Com certeza. Que eu não tenha nada. Se eu tendo isso, mano, eu tendo isso, Condição de ajudar condição de ajudar o o próximo, próximo. A pô. sua mãe. Minha sabe? mãe, meus familiares, pessoa da rua necessitada, sabe? Vontade de levar comida pra esse povo na rua. De fazer o bem, mano. De fazer o bem, ser exemplo mesmo. E essa é a minha vontade. Isso é magnífico, cara. É magnífico. Eu até falo que a minha vontade é ajudar um trabalhador, cara. Eu quero chegar uma hora assim, tipo, pegar um pedreiro no meio da rua, ou uma pessoa que, tipo assim, não só pedreiro, até um morador de rua é meio complicado, você dá um dinheiro muito grande pra ele, que tem muito perigo, né? É. Mas, tipo, pegar um pedreiro, um peãozão, tá lá trabalhando que Com nem um os filhos. safado, safado não, misericórdia, é modo de falar, mas ele tá trabalhando que nem um danado lá, todo se esculhambado na obra, solzão na cara, mão ralada, eu ter condição, isso eu falo pra Carol, nem que, eu peço até pra Deus, que eu consiga pelo menos juntar esse valor, mas chegar um maluco desse, chegar num cara desse, dá 2.000 pra ele assim na mão, ó, vai lá. Pô, mano. Vai lá, pô, mano. faz uma compra Faz lá pra uma tua compra, casa. faz uma compra. Compra o que Agiliza as suas coisas aí. Agiliza suas coisas. noção Paga uma disso? dívida que tá na sua mente de mau tempo. E eu sei que Deus vai me honrar nisso. Não, porque nem eu falei, pode não ser agora. Mas um dia eu vou conseguir. Posso não ter muito dinheiro, mas um dia eu vou juntar. Eu vou juntar pra isso. Esse é o propósito. Por quê? Porque eu tenho que fazer, que nem eu falo, eu gosto de fazer o melhor com o que eu tenho. Sabe, o melhor não é um microfone de 10 mil, uma câmera 4K. Eu tenho um pequenininho, eu vou com o pequenininho mesmo. Exatamente, o o melhor é o que eu consigo fazer com aquilo que eu com tenho. aquilo que eu tenho, com as ferramentas só que eu tenho. Exatamente. Então, se eu não tenho muito dinheiro, eu vou juntar. Um dia eu vou fazer isso, Matheus. É isso aí. Às vezes eu acabo fazendo isso em baixa escala, mas eu quero fazer isso em uma escala grande. Eu quero ajudar uma pessoa, eu quero... Por quê? Porque é um bem que não tem retorno nenhum pra mim. Não tem retorno nenhum pra mim, eu só gasto. Mas eu sei que eu
vou passar esse tempo, porque a gente tem um tempo curto na Terra, né? Mas eu sei que nesse tempo curto, eu quero pelo menos ter a certeza que uma vida eu ajudei, uma vida eu salvei. E eu acho que é isso que vale a pena. É isso que vale a pena. Tem uma música que não é nem um pouco evangélica, do Chorão, que fala... vou citar Chorão aqui, olha só como é o podcast, por isso que é bom. Deus do simples, hein? O Chorão canta uma música assim, pode me tirar tudo que eu tenho, só não pode me tirar as coisas boas que eu já fiz pra quem eu amo. E eu acho que essa frase, mesmo sendo, né, do ímpio, ela fala a verdade, cara. Tipo, eu posso perder dinheiro, eu posso perder carro, posso perder trabalho. A esposa eu não posso perder, não. Ela me larga, eu levo ela, vai ficar amarrado no meu porão. Mas eu posso perder tudo que eu tenho. Só que as coisas boas que eu faço, ninguém me tira. Ninguém vai tirar. Ninguém me tira. Ninguém vai me dar o orgulho. Tipo assim, a coisa mais importante pra mim é uma coisa que o Luiz falou uma vez, que eu, tipo, levo muito, é o coração limpo e descansar a cabeça no travesseiro sem peso na consciência. Quando tu tem um sono do justo mesmo, exatamente, de verdade. Exatamente. Não tem preço que pague isso. Tu deitar e conseguir dormir sem peso na consciência. Mas nada, é isso que a Bíblia fazer o bem que olhar quem. O Luiz acabou de falar isso, né? Que é um pensamento altruísta, que é fazer o bem sem esperar nada em troca. E é isso que a gente tá aqui pra fazer, sabe? É isso que os evangélicos estão aqui pra fazer, porque a gente acha que o evangelho, ele é bem mais do que só servir a Deus. É ser um exemplo, é ser Cristo, é ajudar, sabendo que, tipo, quando ele ajudou um romano. Você lembra? Ele falou que a filha dele tava mal, não sei o que lá. Que tava morta? Não. Um romano chegou nele e falou que a filha dele tava mal. Tava muito doente, que ia morrer, que não sei o que lá. Ele falou bem assim, vai pra casa que ela vai estar na porta te esperando. Ajudou o cara que queria caçar ele. Queria matar ele. Queria matar ele, você igual, tem noção? Eu não lembro quem caçava também. Não sei quem que caçava também o evangélico. Que também, o nome eu não vou lembrar agora, mas... Deus, sabe, né, que eu tô falando? Esse não era Pedro? Não sei, eu acho que era. Se eu não me engano... E Deus ainda, mesmo assim, Deus fez ele se converter e começar a salvar a vida pra Cristo. Paulo, eu acho que isso era Paulo. Que era Paulo. Que pregou, tomou umas pedradas, né, caiu. Beleza. Eu acho que era Paulo mesmo que fazia isso. Era. E top, é isso aí, mano. Ajudar o próximo como Jesus fez. Nós somos a imagem e semelhança dele. Então a gente tem que, pelo menos, buscar fazer um pouquinho do que Cristo fez. Pelo menos buscar. A gente não sabe se vai conseguir, mas busca pelo menos pra você ver se vai conseguir chegar. E isso é uma coisa, Matheus, muito bacana. Tipo assim, porque agora, tipo, início de conversão, geralmente a gente tem aquela fase santarrona. Já ouviu falar? O crente santarrão, ele é início de conversão. Que ele é bruto nas coisas, tá ligado? Ó, isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso não pode, Pokémon do diabo. O cara já brigou comigo por causa de Pokémon. Eu falo isso toda live porque machucou meu coração. Mas ele tem a fase santarrona. Aí depois, você vai, tipo assim, quanto mais conhecimento você vai ter, conhecereis a verdade vos libertará. Quanto mais conhecimento você vai tendo, você vai ver que, tipo, o evangelho, ele é muito tranquilo. Porque não, tipo assim... A bondade, o amor de Deus, o amor de Cristo são enorme. Só que a Bíblia é muito grande, assim, pra você ter uma base, tipo, rápido, sabe? Não tem um guia de guia iniciantes pra você aprender uma semana. Então você vai ter que ler, vai ter que aprender, vai ter que ir na escola dominical. E aí você vai pegar muita coisa. E nem a gente falou que fora, que, tipo, uma coisa que não é falada nas igrejas, às vezes numa escolinha dominical bastante. Que além da Bíblia ser o livro, nosso guia, era um livro de história. Então existem contextos e contextos ali dentro. Existe a época da escravidão, existe tipo, tem a história por onde ele passou, o Mar Vermelho, o terreno que o Mar Vermelho... Tipo assim, quando Moisés saiu do Egito, aí você acha lá no mapa o Egito, aí tem o Mar Vermelho, aí no mapa tá lá o Mar Vermelho, você acha. Só que, tipo assim, o deserto onde o povo de Israel ficou perdido é pertinho de Israel. Ele saiu do Egito, passou o Mar Vermelho e aí ficou lá, é pertinho de Israel. Só que eles demoraram 40 anos, porque eles ficaram dando volta que dá volta no deserto. Eles ficaram dando volta no deserto e tipo, Deus... Mas aí que você vê, porque era um povo reclamão, um povo que reclamava, um povo que murmurava, então eles não eram dignos de... por isso que só entrou na Terra Prometida os filhos deles, né? Um exemplo é, tipo, às vezes tu tá pertinho do teu sonho. Aí, às vezes, tu fica anos tentando no teu sonho, e depois tu consegue o sonho e fala, mano, mas eu tava tão perto do meu sonho, por que eu passei tanto tempo pra conseguir? É igual esse aí que você disse você é reclamão, filho, tu tá ali, tu vai ficar rodando até tu reconhecer. Pô, mano,
O cara deu o filho dele pra morrer pela gente. Pô, Deus deu o filho... Ai, tomei um choque no microfone. Ai, vai ter corte disso, misericórdia. Deus deu o filho dele pra morrer por nós e a gente fica reclamando porque... Por coisa boba. Se você parar, olha o sacrifício que Cristo fez, pô. É. E o que eu posso fazer que chegar perto? Não tem Não tem nada nada. que a gente faça. Nada. Não tem nada que a gente faça que chegue perto do sacrifício de Cristo, do amor dele. Então, tipo, é agradecer, a gente não tem motivo pra reclamar. Por mais que o dia seja ruim, por mais que tenha acontecido alguma coisa assim, a gente não tem motivo. Aí eu falo, tipo, e além de tudo, a Bíblia tem um contexto, tem história, tem isso, tem aquilo, tem linhas de pensamentos diferentes. Tipo, tem gente que acredita que o Apocalipse já aconteceu. Tem igrejas, né? Algumas que acreditam que o Apocalipse já aconteceu. Tá acontecendo também. Que tá acontecendo. Eu já não acredito. Eu acredito que seja alguma coisa mais do futuro mesmo, que justamente relata sobre a volta de Cristo. Mas da questão do... Qual é o nome agora? Agora tá me esquecendo a palavra. Caramba, agora me esqueci. Eu ia falar sobre o Apocalipse que já aconteceu. Ah, lembrei. Da Arca de Noé. Sim. Tem gente que eu tava até conversando com o Luiz. Fizeram uma pesquisa mostrando que Israel já alagou. Israel fica perto do Mar Vermelho com outro mar lá. Aí tem uma pesquisa que mostra que o Mar Vermelho já alagou. Aí tem muita gente, né, uma linha de pensamento, que junto com os cientistas que acreditam que quando aconteceu o dilúvio, foi por ali na terra de Israel. E Israel alagou. Por isso que o barco não... aí falam que o barco não tinha todos os animais do mundo. Isso foi ali só. Tinham todas as espécies ali da África. E ali, tipo, ali da África e de Israel. Então, tipo, tinha uma leão, tinha girafa. E também, lá pra, se eu não me engano, depois do dilúvio, é citado gigantes. E os gigantes, eles são antes do dilúvio. Então não era pra ter gigantes depois do dilúvio. Aí dá a entender que esses gigantes vieram de outras regiões que não tinham alagado. Certo, entende? entendi. Então aí já é uma mistura. É mistura bíblica com história. Com os historiadores, com exatamente. A teologia, que ela é um estudo da Bíblia, ela já fala sobre isso. Ela busca bastante essas coisas. Porque a teologia, antigamente, não sei se você sabe, era a ciência que cuidava sobre tudo. A ciência estudava Deus, a ciência estudava mato, a ciência estudava, tipo, os micróbios e tal. Aí foram divididos. Aí virou a ciência, a filosofia. Cada um estuda um pouquinho pra não ficar aquela bola, aquela confusão. Exatamente. Aí a ciência estudava filosofia também, agora não. Agora a ciência é só ciência. Filosofia, só pensamentos. E teologia... A história. O estudo de Deus. Da Bíblia. É que Theo é Deus, logia é estudo, não é? Não é uma parada assim? Aí, isso é muito bacana de saber. Por quê? Porque não é falado, se demora. Não é falado, então. Muita gente não sabe dessas coisas. Eu acho uma coisa que, assim, eu gostei demais, que eu fui fazer faculdade de administração. Em administração, a gente estudou sobre Moisés. Aí, ó. Cara, eu fiquei, assim, eu falei, porque hoje a gente tem inclusão de tudo. Esses dias aí eu tava vendo que saiu na Netflix um boi que ele é... Como é? Ele é gênero neutro, alguma parada assim. Como é o nome? O que é gênero neutro? É que ele não tinha gênero. Ele era neutro. Era morno. Ele era morno, né? Alguma coisa assim, que ele não tinha... Que ele não era homem nem mulher. Caraca. Aí falava que ele gostava de ser chamado de ela. E pro povo LGBT, pau, isso foi, tipo assim, muito grandioso, né? Eles, a gente tá sendo incluído, pá. Imagino. Só que eu me senti da mesma forma quando os caras começaram a estudar Moisés na administração. Eu estudei sobre Moisés, tá sendo incluído também. O evangelho aí, ó. O evangelho aí, quem disse que não? Porque é dado como história. É um movimento histórico. O cara foi lá e tirou, tipo, escravos de um ditador. Tem noção disso que Moisés fez? Libertou escravo. Passou. Ah, tá show, então daqui a pouquinho. Aí ele ganhou. Porque eu vou fazer uns cortes ainda. Tipo, ele libertou o povo de Israel. Isso é história, isso aconteceu, isso tava lá. Isso eu falo, até na Bíblia também tá. Na Bíblia tá, né? Ele fala, mas já estudam sobre quem foi o faraó que passou por ele. Porque não fala o nome de faraó, mas a história já estuda. Então você vê que não é só, você tem que levar todo o contexto.
contexto de doença, as doenças da época, a mulher que quando entrava em menstruação, tudo que ela tocava ficava impuro. Aí você lê, pô, Matheus, eles tinham absorvente? Matheus, eles não tomavam nem banho direito. Nem banho direito, Como é que vai tomar banho no deserto, Matheus? É louco. Vai gastar água do camelo que vem lá pra tomar uma Ia água, apanhar fazer um dos feijão. caras, ia apanhar dos caras. Imagina, você tá lá, acorda, né? Aí quando vai na poça, tem um maluco lá jogando baldinho de água na cabeça. Por quê? Tava com vontade de tomar um banho. Calor, tá quente, hein? Ô, gastou toda a água dos camelos pra tomar um banho. Imagina. Então, tipo, tem todos esses contextos que, tipo, você tem que levar em consideração. E uma coisa que eu falo muito importante, justamente pro recém-convertido. Porque você, graças a Deus, você é um cara muito sábio. Mas, tipo assim, geralmente o povo se converte, eles vêm com essa visão já preconceituosa. Eu tenho que me tornar um Superman. Tá ligado? Superman de Cristo. Um Superman de Cristo. Aí não dá, cara, não existe. Deus não tem Avengers, não. Tem que virar um quadrado... Especificamente um quadrado mesmo. Com certeza a gente tem que ser um quadrado, né, mano? Tem que... Não, é isso aí que Deus fala e já era, não vou... Você quer isso? Tá bom, você segue o que você acha, o que Deus fala. Mas não chegar ao ponto de ser um Superman, como você disse, travado naquilo e já era. Você tem que ter a mente aberta pra tudo, né? Saber entender. Aceitar seus erros. Eu tive uma fase... É que, tipo assim, eu, graças a Deus, tipo assim, não tenho... Não erro, não vacilo tanto. Já vacilei muito na minha adolescência, mas assim, depois uns 17, 18 anos, já tinha, tipo, mano, minha vida é isso, eu tenho que me acertar. Vou aceitar logo isso aqui. Vamos aceitar, porque de qualquer forma já comecei no berço evangélico, né? Então já tomei... Então tá aqui dentro. Então quando o povo chegava pra mim, você tem que se abrir, você tem que confessar os seus pecados. Não confessar os pecados, mas você tem que se diluir e tal. Eu falei, não, mas eu já me acertei tudo com Deus. Eu não tenho, tipo... Porque aí o povo achava que era Superman. Porque Superman não é você criar erro. Superman é você aceitar que é falho. E eu sou falho. Eu erro, sou estressado, sou teimoso. Às vezes sou teimoso. Falo coisa que não devia mesmo. No estresse, às vezes eu acabo falando. Mas é isso, eu tenho que aceitar. E é uma coisa, nunca... Tipo assim, a gente não pode aceitar nossos erros. Tipo, eu sou ansioso. Você vai ter que trabalhar nisso. Você se considera ansioso? Não considero. Tem que trabalhar nisso. Vai no postinho, conversa com o doutor, pega remédio. Graças a Deus. Ô, Matheus, a minha vida é outra agora. Hoje em dia, eu vou até falar em podcast, que eu acho que eu não falei em podcast. Tomei remédio de ansiedade por 1 ano, mais ou menos, que era meu tratamento, né? Ele me deu 1 ano pra tomar. Chegando um pouquinho antes de 1 ano, o remédio já começou a perder efeito. E sem eu tomar o remédio, eu comecei a dormir. Eu durmo, eu não brigo, eu não me estresso. Um pouquinho antes de dar 1 ano. Eu não brigo, não estresso. Eu perdi a ansiedade, meu coração, eu não tenho mais crise. Eu não me perco, meu coração tá muito de boa, não fica acelerado por nada. Antigamente eu acordava com o coração saindo pela boca. Curei. Eu não tô perdendo mais as coisas como eu perdia antes. Sabe? É uma benção, Matheus. E tu vê ao longo da trajetória o quanto tá mudando em você próprio isso. Matheus, e o que isso que eu falo? Tá fazendo bem isso. É tudo ligado um no outro, porque o Marcos que eu sou hoje é o Marcos absurdo. É o Marcos que eu posso agora dar um amor pra minha esposa, eu posso conversar com o Luiz, eu posso ir na casa dele, a gente pode falar sobre qualquer coisa que eu sei que não vai me atacar nada, que eu não vou ficar mal, que eu não vou ficar triste, sabe? E são coisas que a Bíblia não tá escrito pra você tratar, só que a gente sabe que precisa ser tratado, que a gente precisa se curar, sabe? O crente, ele não tem ele tem que amar a Deus, que nem eu falei, é muito mais que só amar a Deus, sabe? Amar a Deus é mais principal, mas é muito mais que isso. É cuidar de você, é cuidar da sua família, é cuidar da sua vida, é cuidar da sua saúde, é cuidar do seu espiritual, é pegar as doenças que você tem, os problemas que você tem, tratar, ser não semelhante, mas você tem que seguir a Cristo. Imagina Cristo com um ataque de pânico? Não. Cristo com ansiedade? Não, se trata. Controle. Controle. Isso. Tem que buscar ter imagem e semelhança dele. Exatamente. Imagina Cristo, fala assim, então tem que ser imagem e semelhança dele, então tem que parecer um pouco com ele. Exatamente. E quando você vê a parte que fala que ele não tinha beleza na sua face, eu já tô conseguindo. Misericórdia. Muitos conseguem. Muitos conseguem. Essa é a mais fácil. Essa aí que ninguém precisa nem buscar. Tem gente que não precisa nem buscar essa parte. Eita. É brincadeira, gente. Deu 1 hora e pouco? Eita, 1 hora e 10. Top, nem parece que deu 1 hora, hein? Fluiu, Matheus. Tamo junto, mano. É nada, Matheus. Eu oro? Matheus ora, cara. Matheus eu adoro orar, moleque. Mas vamos orar, vamos fazer oração.
Não precisa orar no microfone, se não se sentir à vontade. Não, ora pro pessoal também ouvir a oração. Aí. Ah, Jesus maravilhoso, Pai de nosso Salvador Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra, aquele que estabeleceu o sol, a lua e deu, Senhor, a ordem ao mar ficar no seu devido lugar. Queremos te agradecer pela oportunidade de estar na tua presença, honrando, bendizendo o teu nome, papai, adquirindo mais um pouco de sabedoria, um pouco dos teus conselhos, um pouquinho da tua inteligência. Deus, como falamos aqui nessa tarde, que possamos buscar mais a tua face, possamos buscar mais, Senhor, a imagem e semelhança tua. Jesus querido e santo, obrigado pelo livramento, pelo deitar, o levantar, o respirar, o tocar, o ouvir, o falar, Jesus, que sabemos que sem ti não somos nada, não vamos a lugar algum. Pai, faça na nossa vida como na Dinamã, que possamos mergulhar cada vez mais no teu rio purificador. É o que te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Amém. Amém. Aí, Amém. Matheus, tamo junto. E aí, não, Matheus, não encerrou não. Ê, Matheus. Não, não encerra ainda não, Matheus, não encerra ainda não. Luiz. E é isso então, gente. Matheus, tem alguma coisa pra falar pra encerrar? Ah, eu tenho Um salve pra alguém, alguma coisa assim? Rapaziada, firma com Deus. O pecado, o salário do pecado é a morte. E é isso aí, firma com Deus, tenta cada vez mais buscar a face dele, tenta seguir Jesus Cristo, tenta buscar a tua palavra, porque não vale a pena viver esse mundo que eu vivia, que às vezes tu que tá ouvindo tá vivendo, não vale a pena ser exemplo da tua família da maneira que tu tá sendo hoje, seja diferente. É isso aí, pô, seja exemplo. Valeu? É isso. E aí, então é isso, gente. Vamos encerrando aí com essas palavras do Matheus. Praticamente o nosso Proerd cristão. E é isso, gente. Tamo junto. É isso. Não tô esquecendo nada. Luiz, muito obrigado por estar participando. Matheus, muito obrigado por participando. Obrigadão. Quem estiver assistindo, muito obrigado por estiver acompanhando. Se inscreva, curta, compartilhe o canal, vai ser de uma grande ajuda. A gente está divulgando a palavra de Deus através do nosso canal. Se sentir à vontade, assista os outros vídeos, tem muitos relatos, muitos pastores, tem muito conhecimento, muita história aqui no canal. Sou grato a Deus por tudo isso, por esse projeto, por esse trabalho que eu gosto tanto de fazer. Peço de todos que estiverem assistindo, orem por nós, orem para manter esse projeto, para o inimigo não tentar roubar de forma alguma. A gente passa por muitas lutas para estar aqui, parece que não, mas é bem complicado pra gente. Então é isso, sejam todos abençoados, agradeço a todos vocês, até a próxima.